Bem-vindo ao nosso devocional. O tema desta semana é os discípulos de Jesus. A passagem de hoje é João 20, de 24 a 29. Tomé, pelejando com a incredulidade. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: "Vimos o Senhor." Mas ele lhes disse: "Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei." Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "Paz seja com vocês." E Jesus disse a Tomé: "Coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia." Disse-lhe Tomé: "Senhor meu e Deus meu." Então Jesus lhe disse: "Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram." Vamos analisar mais de perto a passagem de hoje. O discípulo Tomé é conhecido por sua incredulidade. No entanto, não era somente ele que pelejava com isso, mas todos os discípulos de Jesus. Ao estudar com cuidado o relato da ressurreição nos 4 evangelhos, podemos ver a seguinte sequência de fatos. A primeira pessoa que viu Cristo ressuscitado foi Maria Madalena, que foi aos 11 apóstolos contar a boa nova. E o texto bíblico relata: estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois chegam Joana e Maria, mãe de Tiago, confirmando a eles que Jesus realmente ressuscitou. Novamente, os 11 não acreditam nesse relato. A seguir, Jesus se manifesta a 2 discípulos no caminho para Emaús. Imediatamente, eles voltam e contam aos 11 que tinham se encontrado com Jesus. Mais uma vez, os apóstolos não dão crédito a estas testemunhas. E, finalmente, quando Jesus aparece entre eles, custam a acreditar em seus olhos, achando estarem vendo um espírito. Mas Jesus lhes diz: "Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo." Portanto, todos eles tiveram dificuldade de crer na ressurreição de Jesus. Mesmo com a palavra de várias testemunhas e até quando ficam frente a frente com Jesus, seus corações ainda duvidaram. Mas Tomé não estava nesse momento em que Jesus apareceu para os outros 10. E quando eles contam para Tomé que viram o Senhor, Tomé faz uma declaração que revela como seu coração estava tomado pela incredulidade. "Se eu não vir as marcas, não colocar os dedos, se eu não puser a mão, não crerei." É possível imaginar de onde vieram esses sentimentos de Tomé. Ele parecia não querer sequer cogitar a possibilidade da ressurreição para não ter uma grande decepção caso os outros estivessem enganados. Talvez ele pensasse que assim estava protegendo seu próprio coração de uma tristeza ainda maior. É comum que nossos pecados se originem dos nossos sentimentos e, por isso, precisamos sempre vigiar nosso coração, que é enganoso e desesperadamente corrupto. Então nos perguntamos: o que levou Tomé a esse lugar, fazendo-o tomar uma postura tão incrédula? Ao estudarmos os evangelhos, vemos algumas características que o levaram a esse ponto. A primeira vez que Tomé aparece nos evangelhos é em João, capítulo 11, na ocasião da ressurreição de Lázaro. Jesus estava na Galileia
e quando recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, decidiu ir para a Judeia. Então Tomé diz aos outros discípulos: "Vamos também nós para morrermos com ele." Aqui podemos ver uma primeira característica em Tomé: um enorme pessimismo. A segunda vez que Tomé aparece é quando Jesus está proferindo seu último discurso antes de morrer. Ele diz que vai para o Pai, preparar lugar para recebê-los, e acrescenta: "E vós sabeis o caminho para onde vou." Tomé então responde: "Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho?" Aqui vemos Tomé confuso, cheio de dúvidas em relação às palavras de Jesus e com dificuldade de entender o propósito do ministério de seu mestre. E, finalmente, temos o texto que lemos no princípio. Podemos ver com essas 3 ocasiões que a jornada de fé de Tomé foi um pouco conturbada. Muitas vezes ele permitiu que seus sentimentos o fizessem tropeçar, cegando seu entendimento do que Jesus estava ensinando e realizando. O pessimismo, as dúvidas, a incredulidade. Tudo isso deveria ter sido entregue a Jesus com confiança, para ele fortalecer Tomé como fez por fim quando apareceu diante dele ressurreto. Portanto, precisamos aprender com esse discípulo a importância de sondar nosso coração, para não permitir que sentimentos desajustados nos guiem, mas sim que sejamos conduzidos pelo Senhor. Se levarmos o pessimismo e a dúvida a Cristo e pedir a sua ajuda, Ele nos fortalecerá e não permitirá que a incredulidade encontre solo fértil em nossa vida. Bem-vindo a este momento de reflexão e oração. Neste momento de quietude, pare e examine-se. Sonde seu coração e veja como você tem se comportado diante das dificuldades da vida. O pessimismo tem achado espaço em sua alma e tirado seus olhos do Senhor? Gaste tempo meditando nas promessas do Senhor e pregue ao seu próprio coração sobre a esperança eterna que temos por causa de Cristo. A dúvida e a incredulidade são tentações contra as quais precisamos sempre lutar. Clame a Deus para limpar seu coração de toda sombra de incredulidade que porventura esteja crescendo dentro de você. Peça a Deus para renovar a sua fé hoje, te fazendo crer de todo o coração nas palavras das Escrituras e nas promessas do Salvador. Para as pessoas que não conhecem a Cristo, a desesperança pode ser esmagadora. Pense em quem precisa ouvir a palavra de Deus e ore ao Senhor para te dar chances de falar-lhe do Evangelho. Vamos orar para finalizarmos nossa reflexão de hoje. Querido Pai Celestial, obrigada pelo exemplo da vida de Tomé. É maravilhoso aprender com a vida dos teus servos que vieram antes de nós e tão reconfortante ver o teu amor e misericórdia ao lidar com nossas falhas e fraquezas. Sonda-me, ó Deus, e ajuda-me a levar todo pensamento e sentimento a Ti, não dando lugar àquilo que pode me fazer tropeçar. Fortalece a minha fé, pois desejo crer plenamente em Teu amor e nunca temer coisa alguma, pois Tu prometeste que não me deixaria e nunca, jamais me abandonaria. Em nome de Jesus, amém.